Durante quase toda a história humana, lobos não eram animais fofos, eles eram monstros. Se você estivesse vivo há 30 mil anos e ouvisse uivos no meio da noite, aquilo significava perigo. Você era pequeno, lento, cercado por neve, fome e predadores que conseguiam sentir seu cheiro a quilômetros de distância. Lobos caçavam em grupo. Eles tinham mandíbulas poderosas, resistência absurda e enxergavam no escuro muito melhor do que qualquer ser humano. E mesmo assim, de todos os animais que existiam naquele mundo brutal, foram justamente os lobos que acabaram se tornando nossos companheiros mais próximos. Não cavalos, não macacos, nenhum animal dócil. Lobos. Hoje existem mais de 900 milhões de cachorros no planeta. Eles dormem nas nossas camas, protegem nossas casas, encontram pessoas desaparecidas, usam roupinhas ridículas e ficam felizes só de olhar pra gente. Mas aqui está a parte mais absurda dessa história. Os humanos nunca planejaram criar cachorros. Na verdade, existe uma chance muito real de que os próprios lobos tenham começado a se domesticar sozinhos, antes mesmo dos humanos perceberem o que estava acontecendo. Para entender como isso aconteceu, você precisa imaginar um mundo completamente diferente do nosso. Um mundo sem cidades, sem estradas, sem fazendas, sem polícia, hospitais ou supermercados. Há cerca de 20 a 40 mil anos, os seres humanos viviam como pequenos grupos de caçadores-coletores, espalhados por paisagens gigantescas da Era do Gelo. Talvez 20, 30, no máximo 50 pessoas viajando constantemente em busca de comida. E a vida era brutal. A maioria das caçadas falhava. O frio matava pessoas o tempo todo. Uma simples infecção podia significar morte. Se alguém quebrasse a perna durante uma migração, provavelmente ficava para trás. Os humanos ainda estavam muito longe de dominar o planeta. Na verdade, durante boa parte daquele período, nós éramos apenas mais um animal tentando sobreviver. E ao redor de cada acampamento humano, além da luz fraca das fogueiras, existiam olhos observando no escuro. Lobos. Enquanto os humanos dormiam, eles esperavam silenciosamente perto da neve, das árvores ou das montanhas. O faro deles era muito superior ao nosso. A audição também. Eles conseguiam perseguir presas por quilômetros sem parar. E existe uma coisa importante que quase ninguém pensa sobre os humanos antigos. Eles eram extremamente bagunceiros para comer. Mesmo em períodos de fome, os caçadores deixavam para trás ossos, pedaços de carne, gordura, peles e restos de animais espalhados perto dos acampamentos. Para um lobo faminto, aquilo era praticamente uma pilha gratuita de comida. E foi exatamente aí que uma das relações mais importantes da história da humanidade começou. No começo, os lobos provavelmente se aproximavam dos acampamentos humanos da mesma forma que animais selvagens se aproximam de lixo hoje, com cautela, de longe, esperando o momento certo. Os mais ousados chegavam perto da fogueira durante a noite, tentando pegar restos de comida antes que alguém percebesse. E muitos provavelmente morriam por causa disso. Humanos antigos não eram gentis com predadores. Um lobo agressivo demais podia levar uma lança na cabeça antes mesmo de conseguir tocar na comida. Mas é aqui que a história começa a ficar estranha. Porque nem todos os lobos eram iguais. Alguns eram naturalmente mais agressivos. Outros eram mais curiosos, menos violentos, menos assustados com a presença humana. E talvez esses lobos tenham descoberto uma coisa extremamente importante antes dos outros. Seguir humanos era muito mais fácil do que caçar sozinho. Pensa nisso por um segundo. Caçar animais gigantes na Era do Gelo era perigoso até para lobos. Uma única lesão podia significar morte. Mas perto dos humanos, sempre existiam restos de comida espalhados pelo chão. Ossos, gordura, pedaços de carne, peles ainda com resíduos. Calorias fáceis. Então, geração após geração, alguma coisa começou a acontecer. Os lobos mais agressivos continuavam atacando, brigando e morrendo, enquanto os mais calmos conseguiam permanecer perto dos acampamentos por mais tempo e, consequentemente, sobreviviam mais. Sem perceber, os humanos estavam alterando a evolução dos lobos simplesmente pela presença deles. E talvez a parte mais absurda de toda essa história seja essa. Os primeiros cachorros podem não ter surgido porque humanos decidiram domesticar lobos, mas porque alguns lobos decidiram que viver perto de humanos era uma estratégia melhor de sobrevivência. Em outras palavras, os cachorros podem ter sido criados pelos próprios lobos. E depois de muitas gerações, aqueles lobos começaram a mudar, não apenas no comportamento, mas fisicamente também. Isso parece invenção de filme, mas a ciência mostra que quando animais se tornam menos agressivos, seus corpos muitas vezes começam a mudar junto com a personalidade. Os lobos mais calmos provavelmente tinham rostos um pouco menos intimidadoras, mandíbulas menores, expressões menos ameaçadoras. Talvez até sons diferentes. E o mais estranho é que os humanos provavelmente nem perceberam que aquilo estava acontecendo. Imagina olhar para um grupo de lobos perto do acampamento e notar que eles pareciam diferentes, ainda perigosos, mas não exatamente como os outros.
Um pouco menores, mais tranquilos, menos inclinados a atacar imediatamente, como se estivessem presos entre dois mundos. Nem totalmente selvagens, nem domesticados ainda, e talvez tenha sido exatamente isso que permitiu a aproximação entre as duas espécies. Porque existe uma diferença enorme entre observar um predador no escuro e observar um animal que parece apenas curioso. Com o tempo, esses lobos começaram a permanecer cada vez mais próximos dos humanos. Alguns podiam seguir grupos inteiros durante migrações, outros talvez dormissem perto o suficiente para ouvir os barulhos do acampamento durante a noite. E sem perceber, humanos e lobos estavam começando a mudar a evolução um do outro. Mas aqui entra uma das partes mais absurdas de toda essa história. Cientistas modernos conseguiram assistir algo extremamente parecido acontecendo em tempo real. E tudo começou com um experimento soviético no meio da Sibéria, envolvendo raposas selvagens. Em 1959, um cientista soviético chamado Dmitry Belyaev decidiu fazer um experimento que parecia simples. Mas décadas depois, ele acabaria ajudando a explicar como lobos podem ter se transformado em cachorros. Belyaev queria entender uma pergunta específica: como funciona a domesticação? Então ele pegou dezenas de raposas selvagens em uma fazenda na Sibéria e começou a selecionar apenas as menos agressivas para a reprodução. Só isso. Ele não treinava as raposas, não ensinava truques, não tentava humanizá-las. A única regra era: as raposas mais calmas continuavam se reproduzindo. As mais agressivas não. E o que aconteceu depois foi tão estranho que parece ficção científica. Depois de algumas gerações, as raposas começaram a mudar de comportamento. Elas abanavam o rabo quando humanos apareciam, lambiam mãos, buscavam carinho, algumas choravam quando as pessoas iam embora. Mas aí aconteceu algo ainda mais absurdo. Os corpos delas começaram a mudar também. As orelhas ficaram caídas, os focinhos encurtaram, as caudas começaram a enrolar. Manchas brancas apareceram na pelagem. Algumas passaram até a parecer pequenos cachorros. Tudo isso sem que ninguém estivesse tentando alterar a aparência delas. A única coisa selecionada era o comportamento, e isso revelou algo extremamente importante. Quando animais se tornam menos agressivos, mudanças físicas muitas vezes aparecem automaticamente junto com a domesticação. Agora imagina isso acontecendo não durante décadas, mas durante milhares de anos. Em volta de fogueiras humanas, no meio da neve, com lobos sobrevivendo perto de pessoas geração após geração. Os primeiros proto-cachorros provavelmente começaram a parecer diferentes muito antes de qualquer ser humano pensar em criar raças. E talvez esse tenha sido o momento em que a relação deixou de ser apenas tolerância, porque um lobo enorme observando você no escuro é aterrorizante. Mas um animal menor, mais calmo, curioso, começava a parecer outra coisa. Algo entre um predador e um companheiro. E quando os humanos perceberam que aqueles animais podiam ajudar na sobrevivência, tudo mudou. No começo, humanos e aqueles primeiros proto-cachorros provavelmente apenas se toleravam. Os lobos conseguiam comida fácil. Os humanos não eram atacados. Mas aos poucos, a relação começou a oferecer vantagens reais para os dois lados. E foi aí que tudo acelerou. Porque lobos percebem coisas antes dos humanos. Muito antes. Eles escutam sons a distâncias absurdas. Sentem cheiros que nós jamais perceberíamos. Conseguem detectar predadores, invasores e animais próximos muito antes de qualquer humano notar alguma coisa. Então imagine uma noite na Era do Gelo. Um pequeno grupo humano dormindo ao redor de uma fogueira fraca. Escuro absoluto além da luz do fogo. E perto dali, alguns daqueles lobos observando a paisagem. Se um urso se aproximasse, eles reagiriam primeiro. Se estranhos aparecessem, perceberiam antes. Se uma manada estivesse próxima, talvez ajudassem a encontrá-la. Sem querer, humanos tinham criado o primeiro sistema de alarme da história. E os benefícios não paravam aí. Os lobos também eram caçadores extremamente eficientes. Eles conseguiam rastrear animais por quilômetros, identificar direções pelo cheiro e perseguir presas até o cansaço. Humanos eram inteligentes. Lobos eram especialistas em caça. Juntos, os dois se tornavam muito mais perigosos do que separados. E alguns antropólogos acreditam que isso mudou completamente a sobrevivência humana. Porque grupos com cães podiam caçar melhor, dormir com mais segurança, detectar ameaças antes, sobreviver mais durante migrações. Em outras palavras, humanos com cães talvez simplesmente sobrevivessem mais do que humanos sem cães. E isso significa que cachorros podem ter ajudado nossa espécie a se espalhar pelo planeta inteiro. Pensa no tamanho disso. Antes da agricultura, antes das cidades, antes da escrita, antes das pirâmides. Já existiam cães caminhando ao lado de seres humanos, atravessando neve, dormindo perto de fogueiras, protegendo acampamentos no meio da escuridão. E enquanto a humanidade começava lentamente a dominar o mundo, os cachorros estavam lá o tempo todo.
Mas talvez a parte mais impressionante dessa história seja que os cachorros não apenas ajudaram os humanos a sobreviver, eles começaram a evoluir junto com a humanidade, literalmente. Quando os seres humanos abandonaram a vida nômade e começaram a criar as primeiras fazendas, o mundo mudou completamente. As pessoas passaram a plantar, armazenar comida, construir vilarejos, e a alimentação humana começou a ficar cheia de grãos e amido. E, de alguma forma, os cachorros mudaram junto conosco. Hoje, cães conseguem digerir amido muito melhor do que lobos selvagens. Cientistas descobriram que eles desenvolveram adaptações genéticas específicas para viver com a dieta humana. Pensa no que isso significa. Eles estavam ao nosso lado há tanto tempo que seus corpos começaram a acompanhar a evolução da nossa própria civilização. Mas as mudanças não foram apenas físicas, elas também aconteceram emocionalmente. Existe uma coisa muito estranha que acontece quando um cachorro olha nos olhos de um ser humano. Os dois cérebros liberam oxitocina, o mesmo hormônio associado à ligação entre pais e filhos, entre mães e bebês, entre pessoas que se amam. E o mais curioso é que lobos normalmente não fazem isso com humanos. Cachorros fazem. Ou seja, em algum momento da evolução, cães começaram a desenvolver comportamentos que despertavam respostas emocionais dentro do cérebro humano. Aquelas famosas caras de cachorro triste talvez não sejam coincidência. Alguns cientistas acreditam que cães com expressões mais fofas recebiam mais cuidado, mais comida e mais proteção dos humanos, e por isso acabaram sobrevivendo mais. Durante milhares de anos, humanos selecionaram cachorros sem perceber, e os cachorros também selecionaram humanos, porque pessoas que criavam laços melhores com cães talvez sobrevivessem mais do que pessoas que ignoravam essa parceria. No fim, não foi apenas uma espécie domesticando a outra. As duas mudaram juntas. E talvez seja exatamente por isso que cachorros parecem tão diferentes de qualquer outro animal domesticado. Cavalos trabalham para humanos. Gatos vivem perto de humanos. Mas cachorros se juntaram à humanidade. Mas nem tudo nessa história foi positivo, porque ao longo de milhares de anos, os cachorros também começaram a perder partes do que fazia os lobos serem lobos. A domesticação transformou animais selvagens em companheiros extremamente dependentes dos humanos, e em muitos casos, isso teve um preço. Hoje existem raças que praticamente não conseguiriam sobreviver sozinhas na natureza. Pugs têm dificuldade para respirar. Bulldogs muitas vezes nem conseguem nascer sem cirurgia. Dachshunds sofrem com problemas graves na coluna. Em busca de animais cada vez mais dóceis, pequenos, fofos e com utilidades específicas, os humanos acabaram alterando os corpos dos cães de maneiras extremas. E ainda assim, mesmo depois de tantos milhares de anos, o lobo nunca desapareceu completamente. Ele continua ali, escondido em pequenos comportamentos. Quando um cachorro gira antes de deitar, pode estar repetindo um instinto antigo de lobos, achatando grama antes de dormir. Quando enterram comida, quando uivam, quando se assustam com sons distantes durante a noite, talvez sejam ecos de um passado congelado na era do gelo. Porque dentro de cada chihuahua, de cada golden retriever, de cada husky, ainda existe a sombra de um predador que um dia sobreviveu caçando nas florestas geladas ao lado dos humanos. E talvez seja exatamente isso que faz os cachorros parecerem tão especiais. Eles não são apenas animais domesticados, são descendentes de monstros antigos que escolheram caminhar ao lado da humanidade. E talvez o momento em que os cachorros realmente deixaram de ser apenas aliados de sobrevivência tenha acontecido muito antes da civilização existir, muito antes de impérios, muito antes da escrita, muito antes das primeiras cidades. Na Alemanha, arqueólogos encontraram um túmulo de aproximadamente 14 mil anos atrás, contendo os corpos de um homem, uma mulher e um cachorro enterrado cuidadosamente ao lado deles. Mas o detalhe mais impressionante não era o enterro, era o próprio cachorro. Os cientistas descobriram que ele havia sofrido uma doença grave quando ainda era filhote, provavelmente uma infecção extremamente dolorosa, e naquele estado ele não conseguiria sobreviver sozinho. Mas ele sobreviveu, por semanas, talvez meses, o que significa que alguém cuidou dele. Alguém alimentou aquele animal, protegeu, esperou. Gastou tempo, energia e comida tentando mantê-lo vivo em um dos períodos mais brutais da história humana. Pensa nisso por um segundo. Seres humanos da Era do Gelo lutando diariamente para não morrer de fome, e ainda assim cuidando de um cachorro doente. Isso já não era mais apenas utilidade. Não era só caça, não era só proteção. Era apego, era amizade, talvez até amor. E talvez tenha sido exatamente nesse momento que a relação entre humanos e cachorros deixou de ser uma parceria de sobrevivência e se tornou algo muito mais profundo. Porque durante milhares de gerações, humanos e cães atravessaram praticamente tudo juntos. Neve, fome, migrações, guerras, tempestades, continentes inteiros. Tudo porque milhares de anos atrás, alguns lobos decidiram se aproximar um pouco mais das fogueiras humanas. E hoje,
Dezenas de milhares de anos depois, essa história ainda continua acontecendo dentro da sua casa, porque provavelmente existe um cachorro em algum lugar do planeta dormindo perto de um ser humano nesse exato momento. Sem entender que seus ancestrais um dia foram predadores temidos da Era do Gelo. Sem saber que tudo começou com restos de comida espalhados ao redor de fogueiras, no meio da escuridão. E talvez essa seja a parte mais absurda de toda essa história. Os humanos nunca planejaram criar cachorros. Não existia um grande inventor. Não existia um plano genial. Tudo aconteceu lentamente. Alguns lobos menos agressivos se aproximaram dos humanos. Os humanos perceberam que aquilo podia ajudar na sobrevivência. E geração após geração, medo virou tolerância. Tolerância virou parceria. E parceria virou amizade. Uma amizade tão poderosa que atravessou milhares de anos de evolução humana. Enquanto civilizações nasceram e desapareceram, enquanto impérios caíram, enquanto o mundo inteiro mudava, os cachorros continuaram ao nosso lado, dormindo perto das nossas fogueiras, protegendo nossos acampamentos, atravessando continentes conosco. E talvez seja exatamente por isso que cachorros parecem diferentes de qualquer outro animal, porque em algum momento da história, eles deixaram de apenas viver perto dos humanos, eles passaram a fazer parte da humanidade. E pensar que tudo isso começou porque alguns lobos tiveram coragem de chegar um pouco mais perto da luz do fogo.